Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Um privilégio poder dividir esse momento com você que curte o programa e não apenas curte, né? Mas interage com ele, participa, auxilia na nossa construção. Por isso, seja muito bem-vindo. Hoje mais um daqueles temas intrigantes, né, aqui do programa, então fica ligadinho para você poder aprender um pouco mais e eu tenho certeza que através da ação sobrenatural do Espírito Santo, poder ser edificado e abençoado também. Deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar e inclusive falar do Vejam Só, repercutir tudo que acontece por aqui, chega por lá, espera a sua mensagem e deixo aqui já registrado todo o meu agradecimento àqueles que carinhosamente passam por lá, deixam a sua mensagem, que assistem o programa. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. É um fortalecimento sempre que a gente recebe ali uma mensagem de carinho ou uma crítica construtiva também, por que não? É muito bom ter essa troca com vocês, tá certo? Deixa eu então apresentar os nossos convidados de hoje para, na sequência, colocar o tema aí para a gente começar a nossa conversa. Com muita alegria que recebemos aqui no Vejam Só o reverendo Antônio José Oliveira, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite e seja muito bem-vindo. Graça e paz, Zeca. É um prazer mais uma vez estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um tema polêmico, é um tema ao mesmo tempo interessante, mas se Deus assim nos ajudar e vai nos ajudar para a gente poder seguir aí desenvolver o tema. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um momento de edificação, de ampliar o nosso conhecimento e é sempre uma ótima oportunidade de aprender com o irmão também. Bom, antes da gente entrar no tema, vou pedir as informações da igreja, reverendo, por favor. Ok, nós estamos ali na Vila Guilherme, no subdistrito chamado Vila Paiva, na rua Maria Cândida 196, todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Estamos ali esperando por você, fazermos uma visita, tomar um café conosco e, ao mesmo tempo, depois cultuar a Deus. Amém, amém. Inclusive, já apareceu aí para você todos os contatos da igreja, tá? Nas redes sociais. Se você quiser outras informações, entrar em contato com o pessoal, é por lá que você faz o seu contato, além, obviamente, de conhecer o ministério dos nossos irmãos por lá também. Reverendo, obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo novamente. Mais uma vez, obrigado, Zeca. Boa. E nós temos também o privilégio de receber novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Wagner Escatamburgo. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vale das Virtudes. Graça e paz, meu irmão. Uma ótima noite. Seja bem-vindo. Graça e paz, Zeca. Uma alegria e satisfação revê-lo. Também conhecer o pastor Antônio, uma satisfação muito grande. E estamos aqui mais uma vez para poder contribuir de uma melhor forma aí sobre um tema que é aí entre os bastidores dentro da igreja, complicado de entender, entre alguns pontos, né? Sem dúvida. Mas estamos aí para poder ensinar, aprender mutuamente entre um e o outro aqui, se Deus assim nos permitir. São aquelas perguntas difíceis de responder, né, que a teologia nos coloca. Que nos coloca, que vai nos apertando e a gente precisa, de alguma maneira, responder. É bem que eu acho que nós, como os estudiosos, assim, gostamos bastante disso, né? Disso. E nos aproximamos da teologia, de certa forma, por causa disso, né? Para responder essas questões mais complexas. Bom, daqui a pouquinho nós vamos colocar a pergunta aí. Antes, as informações da igreja, Sim, pastor. Nós estamos servindo a Deus ali no Taboão da Serra, no bairro Jardim Teranão, Assembleia de Deus, Ministério Vale das Virtudes, na Avenida Luiz Antônio de Andrade Vieira, número 86. Temos os nossos cultos quarta, sexta e domingo. E domingo pela manhã, nossa escola dominical, das 8h30 até às 10 da manhã. Escola dominical ou escola bíblica dominical? Escola bíblica dominical. O pentecostal normalmente põe o bíblico, né? Os presbiterianos vai mais na escola dominical, né? Tem essa pequena divergência. Mas importantíssimo a prática e eu, pessoalmente, fico muito feliz quando recebemos aqui irmãos que reforçam o trabalho, esse tipo de trabalho nas suas igrejas, né? Infelizmente, muitas das igrejas foram abandonando esse tipo de trabalho também por outras questões aí, mas fundamental esse trabalho de ensino dentro das nossas igrejas. O contato do pastor Wagner também já apareceu e vai ficar à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Quiser conhecer o ministério do nosso irmão, é por lá. E, obviamente, outras informações da igreja você pode acessar por lá também. Tá bom? De novo, bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa? Vamos colocar na tela aí a nossa pergunta de hoje? A produção caprichou hoje, ó. Tá aí, ó.
Um cristão, e aí nós colocamos esse termo assim, batizado nas águas, para enfatizar que a gente quer falar aqui sobre um cristão verdadeiro, tá? Aquele que professa verdadeiramente a sua fé em Cristo, aquele que é participativo na igreja, aquele que tem o hábito de desenvolvimento da sua vida devocional, um cristão verdadeiro, certo? Não é aquele que frequenta a igreja, vamos dizer assim, mas é alguém que verdadeiramente professa a fé em Cristo Jesus. Se nesse caso é possível, e o que a Bíblia nos ensina, sobre a questão da possessão demoníaca, é possível esse cristão sofrer com a possessão demoníaca? Meus convidados vão responder a pergunta, indicando, obviamente, o caminho que eles pretendem seguir no programa, e aí, na sequência, eles vão conseguir, obviamente, aprofundar essa linha de raciocínio, tá bom? Reverendo Antônio inicia respondendo, depois o pastor Wagner vai ter o privilégio também de dar a sua resposta. E aí, reverendo, pode o cristão ser, vamos dizer assim, possuído, dominado, manipulado por um espírito demoníaco? Então, vamos lá. Vamos responder à luz da Bíblia. Acho que é mais correto, Perfeito. né? Em 1 João, capítulo 5, no versículo de número 18, João diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. É interessante notar aqui a afirmação do apóstolo João. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve esta carta à igreja que estava sendo invadida pelos falsos mestres, falsos profetas. E João, então, ele coloca de uma maneira bem enfática aqui no final da sua carta, dessa primeira carta, que não há possibilidade de um crente verdadeiro, de um crente convertido, e aqui eu me atrevo a usar a soteriologia reformada, né? Aquele que é eleito por Deus, predestinado por Deus para a salvação, de forma alguma ele pode ser dominado, possuído por Satanás. Então, não há essa possibilidade, muito pelo que, se nós olharmos o Novo Testamento, principalmente as cartas, em nenhum momento se fala ali de possessão demoníaca. Se você pegar ali todas as epístolas, quando os apóstolos de Cristo e os mais outros discípulos de Cristo escrevem essas cartas, eles não falam de possessão demoníaca às igrejas, exatamente visto que nas igrejas não havia essa questão, muito pelo que aqui mesmo João, ele diz. E o próprio Cristo também afirma, né, que aquele que permanece nele e ele na pessoa, de forma alguma, essa pessoa ela pode ser dominada por Satanás. Muito pelo contrário. Aquele que permanece em Cristo, ele, como diz aqui João, ele já tem a divina semente. Sim. Então, na verdade, isso que tem se colocado, que um crente pode ser dominado, isso é uma ideia que eu vejo maniqueísta, né? E problemática no meio cristão, por causa de algumas experiências que levam-se em conta e aí tornam-se as experiências, talvez, doutrinas. Sim, e aí começam a se colocar essas questões que, na verdade, um crente, como eu disse, não pode ser dominado por Satanás, tendo em vista aquilo que a própria Escritura nos afirma, né? Talvez corrobore muito com o seu argumento, né, reverendo? A própria divisão que João faz, né? Achei interessante a escolha do versículo, porque o apóstolo João, na sua carta, ele vai dividir o seu destinatário em dois públicos, vamos dizer assim, né? Os filhos de Deus e os filhos do mundo. Exato. E quando ele coloca ali, dá a entender que os filhos de Deus não podem realmente sofrer desse tipo de mal. Assim. Sim, perfeitamente. A própria divisão que o apóstolo faz corrobora muito com a escolha do irmão nesse texto também. Muito bom. Bom, mas eu sei, né, e que o pastor Wagner também, ele se preparou mais do que eu para o debate e vai conseguir nos auxiliar também colocando um contraponto e respondendo, imagino eu,
de outra forma a nossa pergunta. Vamos lá, pastor Zeca, Wagner. pelo que o tema que já foi proposto entre nós, um crente batizado nas águas pode sofrer possessão demoníaca? O crente batizado nas águas, ele pode sofrer possessão demoníaca. E também temos o critério daquilo que o nosso pastor Antônio já disse em 1 Pedro capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Tem uma condição. Quando essa condição ela é atribuída ao crente e ele exerce essa condição de que não vivo mais pecando, tem a proteção divina. Porém, Zeca, o que acontece? Condicionante. Exatamente. Porém, o seguinte, Zeca, se ele está na prática de igreja, está indo para a igreja, está cumprindo, indo aos cultos, ele participa da ceia, mas o que me garante que ele não está entre parentes, entre ali no âmbito que não está pecando? Sim, porque o pecado, ele é a legalidade para que o diabo entre na vida da pessoa, para que o demônio tome a possessão. O pastor Antônio ele colocou algo muito interessante. Experiências não podem ser colocadas como doutrina, concordo. Mas também já presenciei pessoas que se diziam cristãs, que eram batizados nas águas, que participavam da ceia e dos cultos, e em algum momento da vida tornou-se possesso. O demônio tomou-se dessa pessoa e percebemos através da atitude dela essa possessão demoníaca. Então, o que acontece? Eu vejo que há possibilidade de possessão demoníaca, mesmo sendo batizado nas águas e mesmo participando do culto. Sim, exatamente por essa condicionante do mesmo versículo lido pelo reverendo Antônio, do viver ou não em pecado. Em pecado. Então, por isso que, desculpa cortar, Zé, pode falar. Por isso que a tradução que o pastor leu, e aqui nessa tradução NVI, diz o seguinte: não vive pecando. Tem essa condição. Se eu não vivo pecando, Deus está me guardando. Mas, todavia, se eu pecar, o que me garante que Deus está me guardando, que o Espírito Santo está me guardando, que Cristo está me guardando? Porque nós vemos nas epístolas ao Pedro que o diabo, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Enquanto nós estamos guardados, ele não vai nos atacar, mas fora da proteção divina, ele nos ataca. Só um detalhe, até para ficar claro esse do posicionamento, quando o irmão lê vive pecando, afirma que é um cristão que vive na prática do pecado, não o que peca. Não o que peca, porque é impossível nós não pecarmos. Não, ok. Mas é só para distinguir assim, por exemplo, pequei, isso não significa legalidade. Não, legalidade. Vivo na prática. Na prática. Legalidade. Na prática, exatamente. Perfeito. Bom, então aí as posições colocadas, né, sobre a mesa e a partir disso então, nós vamos conseguir explorar essas questões. Não sem antes abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Acesse o nosso perfil do Instagram, o @programa Vejam Só. Toda a comunicação com o programa é por lá. Inclusive lá que você fica sabendo os temas do dia, os convidados, os contatos dos convidados e também responde às nossas enquetes. Então, se você não segue, siga o nosso perfil, tá bom? Vamos colocar na tela aí a enquete que está disponível para você lá no Instagram. A pergunta é a seguinte: um crente pode ser dominado por demônios? A enquete direta e objetiva. As respostas são sim, não e não sei. Tradicionalíssima a enquete. Então vai lá, escolha, vote. Se quiser, você pode justificar na postagem seguinte a sua escolha, tá bom? Tem aquela caixinha aberta para você colocar lá a sua opinião, tá certo? Bom, vamos lá, meus irmãos. Reverendo Antônio, vou devolver a palavra ao irmão. Eu acho que ficou clara aí a posição que o pastor Wagner defende e imagino que o irmão já tem aí algumas observações a fazer sobre essa questão. Vamos lá. Na mesma carta, em 1 João 3, diz assim no versículo de número 6, todo aquele que permanece nele, ou seja, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, vamos lá. Nós estamos falando de crente verdadeiro, certo? De crente genuíno. Então, existe na igreja as pessoas que
estão na igreja, mas não são crentes. E Jesus Perfeito. mesmo citou isso na parábola do joio e do trigo. Então, na verdade, existe, e Paulo mesmo diz que nem todo israelita vem de Israel, ou nem todo que é de Israel é israelita. Então, Paulo falando a respeito também das questões de pessoas que estão na igreja, mas não são de Cristo. E aí não está fora do tema do nosso debate, ou seja, pessoas que pensam que são crentes, mas não são crentes. Aí eu não vou discutir. Não vou discutir porque realmente... Agora, eu fico imaginando, quando nós somos selados pelo Espírito Santo, a Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo. Então, eu fico imaginando como é que o maligno pode tomar posse daquilo que pertence a Deus e que Deus está nele. Uma boa pergunta, né? Sim. Ou seja, como é que o maligno pode se assenhorar, governar a vida daquele que tem o Espírito Santo de Deus? Como é que a pessoa pode ser possessa? E quando nós estamos falando de possesso, não estou falando que a pessoa não está sujeita a pecar. Possesso no sentido de assenhorar, governar a pessoa. Ou seja, a pessoa fazer aquilo que o demônio quer. E nós sabemos casos de possessão demoníaca, de pessoas que realmente elas fazem coisas, até mesmo a Bíblia fala que quando Judas foi trair Jesus, ali na ceia, antes de Jesus instituir a ceia, a Bíblia fala que o demônio ele entra se aposta de Judas, e Judas vai fazer aquilo pelo qual ele foi predestinado a fazer. Ele nasceu para aquilo. Então, eu fico perguntando, como é que alguém que é crente genuíno, selado pelo Espírito Santo de Deus, que possui a divina semente, aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que governa a sua vida, por isso que Paulo fala, enchei-vos do Espírito, ou seja, o governo do Espírito Santo o Espírito Santo pode ser, com essa pessoa, assenhorado por Satanás. Então, é uma coisa que eu não vejo nenhuma lógica nisso. Muito pelo que o próprio Cristo diz, que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Paracletos na nossa vida. Então, nós não estamos ao léu, nós não estamos abandonados e ali sendo, talvez, cilada para Satanás. Ou melhor, servindo de casa para Satanás. Eu não vejo isso. Agora, o irmão falou sobre a questão de Pedro. O que Pedro está dizendo lá é exatamente ao derredor. Por que ao derredor? Porque ao nosso redor existe quem? Percebe? Sim. Então, mesmo o próprio texto que o irmão usou já fala que o diabo ele vai agir por 3 motivos. Primeiro, se o crente der brecha. Segundo, se por acaso Deus permitir, no caso de Jó, que houve a permissão de Jó, segundo os propósitos. E terceiro, se ele não for crente e abandonar, apostatar a fé. Certo? Então, existem essas 3 possibilidades. Então, é isso. Agora, que o crente muitas vezes dá brecha para o Satanás, não se assenhorar, mas tentar, mas levar o crente a pecar, sim. Mas nem sempre é o diabo que faz o crente pecar. O nosso próprio coração é uma fábrica de ídolos. Então, o nosso coração leva-nos a pecar. Nosso coração, muitas vezes, é aquilo que Paulo fala em Romanos 7, nos faz realizar o mal que não queremos e nos privar do bem que desejamos. Perfeito. Então, é isso que a Bíblia, pelo menos aquilo que eu entendo sobre essa questão de possessão demoníaca. Vamos lá, Wagner. Tem muita coisa aí que o reverendo coisa. Antônio colocou. Eu anotei algumas assim que me chamaram a atenção, mas obviamente vou deixar o irmão comentar. Sim. E se for o caso, a gente recapitula aqui, por favor. Fica tranquilo. O pastor Antônio, ele intensificou a habitação do Espírito Santo na vida do crente. Mas aí eu faço uma pergunta. Ele não pode ser retirado? Ele não pode sair? Dentro daquilo que nós cremos na doutrina reformada, Deus, ele é Deus de uma palavra só. Quando ele salva para sempre. Certo. E o que diz em Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26, que diz o seguinte: Jesus,
ele continuou dizendo o seguinte para os fariseus: quando um espírito mau sai de alguém, anda em lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra, então diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. Ou seja, ele estava habitando em alguém. Sim. Quem o retirou? Agora veja bem. Quem disse que eu vou voltar para Vou minha voltar. casa? Quem disse? Aqui, Jesus está exemplificando aqui, Sim, mas está quem falando disse? o espírito mau. O espírito mau. Aí, olha só, aí volta, encontra a casa varrida Isso. e arrumada. Depois vai e buscar mais outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação da pessoa, observe que ele está mostrando pessoa, vida, Sim. fica pior do que antes. Ou seja, ele tinha uma condição ruim, o Espírito Santo veio, ordenou a casa, colocou a casa bonita, perfeita, e por algum motivo o Espírito Santo saiu, para que o Espírito volte e encontre a casa vazia. Mas ele está falando que o Espírito Santo estava com a pessoa? Mas aqui está falando que o espírito imundo saiu. Não, O espírito saiu. Mas O espírito isso saiu. significa o quê? Que ele estava com o Espírito Santo? Sim, ué, mas quem é que retira do homem? Quem é que retira do homem o espírito maligno? Quem é que retira do homem o espírito maligno? Jesus. Sim. E Deus, quem sim, habita, Cristo. certo? E aí Quando o a pessoa espírito é convertida, quando a pessoa ela é uma pessoa regenerada, exato. né? E aí o Espírito Nova Santo, natureza. e o Espírito Santo vai e faz nela morada, não faz, pastor Antônio? Claro. E qual o momento que ela sai? Nenhum. Mas se aqui, no texto, em Lucas, está dizendo que encontrou a casa varrida, encontrou a casa bem organizada, traz mais 7 espíritos e fica morando ali. E o estado dessa pessoa se torna pior que a primeira. Tá. Você concluiu, Sim. pastor Wagner? Sim. Porque ainda tinha mais um tempinho ainda, mas então já passa a palavra então, pro Antônio. Então, Primeiro comentar. lugar, Vamos lá. Jesus está falando para fariseus. Sim. Os fariseus quem eram? Os religiosos da época. Religiosos. Eram homens que viviam, ou buscavam viver segundo a lei. Sim. Ok? Muito bem. Ele está falando sobre a questão da forma como os fariseus viviam, dos atos religiosos que eles tinham para conquistar ou para tentar agradar a Deus, e ao mesmo tempo eram pessoas que tentavam se mostrar homens de Deus, que na verdade Jesus os chamam depois de hipócritas, né? Porque eles diziam ser uma coisa, mas nos bastidores eles eram completamente diferentes. E o que Jesus está mostrando é exatamente isso, que cada vez que eles tomassem a sua forma ou seus ritos religiosos, a sua maneira de viver religiosa, eles cada vez iam se afundando mais. Não significa que eles tinham o Espírito Santo de Deus, muito pelo contrário. Os fariseus não tinham. Eles negavam a Jesus, ao ponto de Jesus dizer que todos os pecados são perdoados por Deus, menos um. Qual? Blasfêmia contra o Espírito Santo. É o que os fariseus faziam negando Jesus, quando Jesus operava sinais e maravilhas. E eles diziam, não, ele expulsa demônios, ou melhor, ele expulsa demônios, melhor dizendo, pelo príncipe dos demônios, que é Beelzebu. Sim. Então Jesus os repreende dessa maneira. Então para quem Jesus está falando? Para fariseus que não são crentes. E essa a questão. Não há, e eu quero dizer que a Bíblia mesmo coloca, não há possibilidade de um crente genuíno que tem o Espírito Santo na sua vida ser destituído desse Espírito. Eu estou dizendo na dispensação da graça. Não há essa possibilidade. O crente genuíno tem o Espírito Santo. É o selo de que ele, como diz a Bíblia, é propriedade de Deus. Ele pertence a Deus. Ele é governado por Deus. E ele é instrumento de Deus para a glória dele. É o Filho de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus pelo poder do nome de Cristo. E quem nos dá essa certeza? É o Espírito Santo. Porque o próprio Jesus fala que é o Paracletos, que ele veio para nos fazer lembrar de tudo aquilo que ele ensinou
E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que quando nós crentes nós fazemos alguma coisa em termos de pecado contra Deus, a gente imediatamente cai em si, cai em arrependimento. O que nos faz nos levar ao arrependimento? É o Espírito Santo. É o ministério do Espírito e confirmar a palavra de Deus no nosso coração, aplicar, nos confrontar. Então, não há essa possibilidade. É o que eu creio e, ao mesmo tempo, que a Bíblia me dá essa garantia. Sim. Então, o que o irmão está usando, o Jesus está falando para fariseus, e fariseus não são crentes, não eram crentes, melhor dizendo. Sim, vamos dizer assim, o que o Antônio justifica é que eles não vão entrar naquilo que nós colocamos ali, né? O cristão batizado, o verdadeiro, né? Vamos lá, pastor Wagner, quero te ouvir. Sim. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, o escritor diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e dos poderes da era que há de vir. E caíram. É impossível que sejam reduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. O que o escritor está querendo dizer aqui são pessoas que participaram, teve a experiência com o Espírito Santo e por algum motivo na vida, pastor Antônio, aqui por isso que eu estou dizendo, um crente verdadeiro, ele está selado com o Espírito Santo. O diabo não toca. Mas em algum momento, se ele der legalidade e nas suas práticas continuar vivendo uma vida de pecado, aquilo que eu imaginava que era um crente autêntico, fiel, e não é só porque é participativo na igreja que nós definimos ele como uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo, não estou dizendo isso, mas aqui o escritor aos Hebreus está apontando, olha, são pessoas que tiveram participação com o Espírito Santo, comeram, beberam, tiveram envolvimento, mas o que acontece? Recaíram, colocando Cristo ao vitupério, fazendo com que isso, de forma alguma, tenha um arrependimento. Em Hebreus capítulo 6 e 4, o escritor fala sobre isso. Ele menciona sobre isso. Então, dentro daquilo que eu estou lendo e entendendo, Zeca, eu vejo que o Espírito Santo, ele permanece na pessoa enquanto ele está sendo usado pelo Espírito Santo, Deus está guardando ele está na proteção de Deus. Não, dentro daquele critério que nós falamos, Zeca, ele pecou, todos nós pecamos, mas nós estamos falando do critério de viver pecando, dando legalidade, mas ele participou do Espírito Santo, em algum momento ele teve um envolvimento com o Espírito Santo. Ele participou da palavra, ele viu, ele se alegrou, ele fez ele se batizou nas águas, Mas por que o Espírito que agiu nele saiu? Para que o espírito maligno viesse a torná-lo possesso por conta de práticas que nós não estamos vendo, porque o homem, pastor Antônio, ele peca em oculto aos homens, mas não a Deus. Sim. Dando legalidade, o espírito que estava nessa pessoa, sendo participativo na salvação dele, o Espírito Santo sai. Há uma condição na vida do homem. O homem precisa ser fiel. Em Tiago, capítulo 4, Zeca, versículo 7, ele diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Há uma condição do ser humano. Eu preciso me sujeitar a Deus, eu preciso me sujeitar às vontades divinas para que em mim cumpra a vontade de Deus. E eu fazendo isso, sujeitando a Deus, de forma alguma, Zé, o diabo vai me tocar. Sim. Mas se eu der legalidade, sim, o diabo toca, ele toma, ele oprime, ele faz a pessoa possessa, e é o que nós estamos vendo aí hoje em dia. Boa.
Reverendo, já devolvo a palavra. Vou só chamar um intervalo para a gente poder respirar um pouco, tomar uma água e a gente já retorna aqui na sequência com o reverendo Antônio fazendo os devidos comentários, principalmente nesse texto, né, de Hebreus 6 que foi colocado, depois o texto de Tiago também apareceu e toda a construção que o pastor Wagner fez. Tá? Isso na sequência, então fica ligadinho aí. Antes do intervalo, vou colocar aqui para você o telefone da Agrade, quer estudar teologia, quer se preparar para responder esse chamado ministerial aí na sua vida, procure pela Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, código 11-3115-0819, é a indicação do Vejam Só para você, tá bom? A Grade que é parceira aqui do programa. Então, 011-315-0819, 315-0819, tá bom? Além disso, deixo aqui para você todas as redes sociais da HIT, para você conhecer a nossa programação, conhecer tudo aquilo que a gente prepara aqui na emissora com muito carinho para você. Então, de repente você chegou aí à HIT pelo Vejam Só, vem conhecer a nossa programação, tem muita coisa interessante e preparada aí para você e para toda a sua família, tá bom? Para edificar e abençoar a sua vida. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje, querendo responder a seguinte pergunta, né? Pode o cristão batizado nas águas, aquele verdadeiro cristão, ser possuído por demônios? Reverendo Antônio José, pastor Wagner Escatamburgo, já no primeiro bloco deram suas considerações, contribuições, e agora nós vamos seguir na nossa conversa, culminando então com as nossas conclusões, tá bom? Reverendo Antônio vai iniciar o bloco, porque ficou do bloco anterior os comentários sobre o texto de Hebreus 6, principalmente, né? Porque eu vou confessar que eu achei até que demorou para aparecer. Eu também achei. Mas chegou, veio. Veio do baú. Eu também achei. Ele veio. E o texto de Tiago também, que ele complementou lá, e todo o arranjo teológico que o pastor Wagner fez. Por favor, Reverendo Antônio. Vamos lá. Em primeiro lugar, no capítulo 1 de Efésios, lá no versículos 13 e 14, Paulo fala que, através da nossa eleição e predestinação para os salvos, ele diz que, depois de tendo crido, após ouvir a palavra da verdade, a pregação do evangelho, fossem selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Muito bem. Somos selados com o penhor. Então, o que significa isso? Significa que o Espírito Santo é a nossa garantia de que somos salvos. Ponto final. Salvos uma vez, salvos para sempre. O que o autor está dizendo aqui, que o irmão colocou no capítulo 6, precisa ler um pouquinho antes. Precisa ler no capítulo de número 5, a partir do versículo 11. Por quê? Porque ele está falando de muitos hebreus estarem, os crentes judeus, alguns deles estarem voltando para o judaísmo. Então, muitos deles estavam voltando para o judaísmo. E, na verdade, eles estavam querendo fugir da grande perseguição que estava ocorrendo na igreja cristã. Então, muitos estavam voltando para o judaísmo. Então, na verdade, ali, o que ele está dizendo é o seguinte, ele está falando, no início do capítulo 6, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ou seja, estavam tentando resgatar ali o judaísmo, ou voltar para o judaísmo. Aí ele diz que estes que apostataram da fé é porque não eram crentes. É isso que ele está dizendo. Esses que apostataram da fé não eram crentes, mas participaram do Espírito. Participar é uma coisa,
ter o Espírito é outra, completamente diferente. Que a palavra aqui, participantes, é companheiro. Percebe? O que Paulo fala em Efésios é a respeito do selo, como penhor. Selo é aquilo que está no, impresso em, né? Faz parte de, ok? Agora, aqui eles eram participantes. Participantes significa que viram coisas, viram sinais e maravilhas que eram feitos na igreja no primeiro século, ouviram a Bíblia, acharam a pregação bíblica, acharam maravilhoso, mas não eram pessoas convertidas. Por quê? Porque ele mesmo diz, é impossível fazê-los voltar, porque apostataram, não deram crédito, são homens incrédulos. É isso que o autor de Hebreus está falando. Eles não tinham o Espírito Santo, eles participaram. Então, participar é uma coisa. Ter o Espírito Santo é completamente diferente. Boa. E aí, pastor Wagner, Bom, quero ouvi-lo aí, vai. Pastor Antônio, eu não concordo com o posicionamento do senhor, respeitando muito bem, certo? Mas o escritor aos Hebreus, ele elucida, ele coloca esses exemplos para que isso não ocorra com os cristãos contemporâneos. Para que a pessoa não, por mais que tenha um envolvimento com o Espírito Santo, e aqui participativo também é o envolvimento. É envolvimento com o Espírito Santo. Tá. Eles tiveram esse envolvimento com o Espírito Santo. Por quê, pastor Antônio? Porque o que acontece? O versículo 5. Porque eles provaram a boa palavra. Isso. Eles tiveram a participação. Eles presenciaram, eles sentiram, eles degustaram da virtude do século futuro, ou seja, da promessa. E recaíram, e sejam outra vez renovados para arrependimento. Ou seja, aquela frase até mesmo que o Senhor utilizou, uma vez salvo, salvo para sempre, também está numa condição de Mateus 24:13. Aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Então, o que acontece? O crente, ele tem o penhor do Espírito Santo. Ele é selado. Mas se ele viver a prática de pecado, o Espírito Santo se retira dele. Ele não vai coabitar na impureza, ele não vai estar na vida de um homem que vive em pecado. Ele vai se retirar. O Espírito Santo, ele habita no ser humano. Porém, se o ser humano, ele não quer viver mais uma vida de santificação, o Espírito Santo sai. E o que entra nele é aquilo que já falamos em Lucas capítulo de número 11. Vem o espírito maligno, habita nele e faz o estado deste homem tornar-se 7 vezes pior do que o primeiro. Ele não está colocando somente o exemplo, ele está falando só, e isso realmente acontece na vida de uma pessoa. Entendeu, pastor Antônio? Então, esse é um ponto de vista meu, que há uma condição da pessoa, a pessoa precisa ser santa, viver uma vida de santificação, ser participativo, juntamente com o Espírito Santo, no critério de santificação. Ele precisa se santificar a cada momento, ele precisa ser regenerado a cada momento, ele precisa se abster-se, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27 diz: a verdadeira religião pura e imaculada com Deus é essa, de visitar os órfãos e viúvas e de se abster-se da corrupção do mundo. Ou seja, eu preciso estar vivendo uma vida de santificação cotidiana para que o Espírito Santo continue habitando em mim. Caso isso não ocorra, o Espírito Santo se retira. Isso é fato. E entra nele, sim, o espírito maligno. Ele oprime a pessoa, ele judia da pessoa, como nós vemos em alguns relatos bíblicos aqui. Claro que no início o Senhor disse, e eu também concordo com o Senhor, que fala, olha, aqui nós não vemos discípulos endemoniados. E realmente não. Discípulos endemoniados não. Mas Jesus ensinou muito a respeito de que, se nós não vivermos uma vida de santificação, o Espírito Santo retira e realmente o demônio, ele assevera-se do homem, tornando-se então possuidor
daquela pessoa. E aí, Reverendo Antônio? Então, é a questão da salvação pelas obras, não pela graça. Porque quando a pessoa é salva pela graça, quem realiza tudo em nós é Deus, não é o homem. O homem, sim, tem a participação, responsabilidade, mas o homem sozinho ele não pode se salvar. O homem sozinho não pode se santificar. O homem sozinho ele não pode viver uma vida completamente dentro da vontade de Deus. Esse é o problema. Ou seja, que a salvação, então, não é pela graça, é pelas obras. Então, eu tenho que fazer tudo certinho para eu continuar salvo. Não, eu não disse que Não, mas o que o irmão falou dá a entender isso daí. Eu não estou dizendo que o irmão disse, sim. mas o que o irmão falou dá a entender isso daí. Outra coisa, como é que eu posso entender a salvação de um Deus que diz assim, você está salvo. Ah, não, você não está mais salvo. Não, agora você está salvo de novo. Não, mas você não está mais salvo. Não. Por isso que eu digo, o que Deus fez, é o que a Bíblia fala, a obra que Deus faz, ele vai completá-la até o final. Quando Jesus fala, aquele que permanecer será salvo, significa o quê? Ah, que eu tenho que me esforçar? Não, eu tenho a minha responsabilidade de fazer aquilo que me cabe como cristão. Mas quem me faz permanecer em Cristo, quem é? É o próprio o Espírito de Cristo. Poder de Deus. Exato. Então não sou eu que tenho que fazer as coisas. Eu apenas sou governado pelo Espírito Santo de Deus. Ele que me leva à santificação, ele que me leva ao arrependimento, ele que fala comigo através da palavra de Deus, a palavra através da Bíblia. Então, estes pontos, está muito claro. É pela graça. Por mim mesmo, eu não procuraria ler a Bíblia. Por mim mesmo, eu não procuraria orar. Por mim mesmo, eu não procuraria me levar uma vida separada do mundo. Por quê? Porque o nosso coração nos faz pecar. Mas a ação do Espírito Santo na vida do crente o faz com que ele seja governado a viver uma vida para a glória de Deus. Agora, tem gente que insiste em lutar contra essas coisas. Com certeza, ele vai colher, ele vai receber aquilo que lhe cabe. Agora, o que a Bíblia fala, nós somos selados com o Espírito Santo. E a Bíblia fala que o maligno não lhe toca. Como é que eu posso dizer que o maligno me toca se a Bíblia fala que o maligno não me toca? Como é que eu posso dizer que eu sou templo do Espírito Santo e, de repente, o Espírito Santo não está mais em mim? A Bíblia não me dá essa brecha. A Bíblia não me dá essa possibilidade. O que a Bíblia fala é o seguinte, cuidado, porque você tem o Espírito Santo de Deus, você deve viver uma vida para a glória de Deus. Tem gente que está na igreja que pensa que é crente e não vive essa vida. E realmente o destino dele é esse, é a apostasia, o destino dele é a condenação, o destino dele é se tornar pior do que antes, porque ele conheceu a verdade. É isso que Jesus está falando. Mas não que a pessoa ela tenha o Espírito Santo de Deus retirado da sua vida. De maneira alguma. Pelas práticas, sim. A prática pecaminosa, sim. Se ele é crente de verdade, não. Ele aceitou Jesus. Se ele é um cristão genuíno, eleito, selado. Se ele aceitou Jesus, de maneira alguma. Ele aceitou Jesus. O Espírito Santo veio, fez nele habitação. Sim. Se eu viver uma vida de pecado, o Espírito Santo se retira. Tá. E o demônio se apodera. Como que um crente pode viver uma vida de pecado? Porque a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eu posso pecar, mas o pecado não é regra na minha vida. Por quê? De novo, o Espírito Santo que habita no meu coração, ele vai me levar ao arrependimento, ele vai me convencer daquilo que eu estou fazendo que é errado diante de Deus, e ele vai me levar a esse arrependimento. É isso que a Bíblia fala. Sim, pastor. Agora, como que eu posso dizer que o Espírito Santo
que quando Deus me sela com o Espírito Santo, ele retira o Espírito Santo da minha vida? Não. Pela vida de pecado. Não. Continua, Então ele não é sabe? crente. Exatamente. Ele não é nascido mas é de por isso Deus. que eu disse para o senhor. Mas ele E não o tem o senhor, Espírito quase Santo. confirmou agora também. Mas ele não tem o Espírito Santo. O senhor já até confirmou quase agora. Ele falou assim, olha, eu aceito a Jesus e eu vou continuar vivendo. Claro que eu sou governado pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia dá aqui ênfase e mostra relatos, como eu já disse aqui em Hebreus, que eles viveram, eles sentiram. Eles experimentaram. Eles participaram. Participaram, mas eles não tinham. Mas eles viram até mesmo Sim, viram. a era futura. Claro. Não, eles viram. Só que E tem um eles detalhe. saíram. Mesmo assim, não creram. Agora, uma coisa, eu vou pegar uma frase que o senhor disse no início: joio e trigo. Sim. Dentro da igreja há essas pessoas. Mas esse joio não tem o Espírito Santo. E nós, exatamente, ele não tem o Espírito Santo. Pronto. Mas Acabou. como que eu posso dizer que todos têm o Espírito Santo? Não, eu não posso dizer. A igreja invisível é do Senhor. Exatamente. Mas o que eu não posso dizer, que a Bíblia não afirma, é que o crente que é selado com o Espírito Santo, ele perde o Espírito Santo? Não. Se pecar, sim. Se Mas viver então ele uma não é vida de crente. pecado, sim. Se Então ele viver não é uma vida de crente. pecado, sim. É isso. Eu acho que principalmente nessa questão do joio e do trigo, precisa ficar claro o seguinte, até pela nossa pergunta, nós estamos falando, o nosso objetivo é aquele que de fato aceitou a Cristo, Sim. recebeu o Espírito Santo. Selado. Isso. E aí, depois, se pode ou não sofrer essa influência. Não. Então, é porque quando a gente fala de joio e de trigo, fica muito aberto. Sim, assim. sim. Tem o Entendo. joio lá, que é aquele cara que vai na igreja, uma vez ou outra. e Experimenta do Espírito, da Isso. boa palavra, etc. Entendeu? É isso. tal, que gosta de ouvir um gospel. Um gospel, um louvor. verdade. Worship. É isso aí. Mas a questão é aquela que ainda continua permanecendo. Ele, se viver uma vida de pecado, e é uma condição que o ser humano precisa ter, é viver uma vida de santificação, se essa pessoa não viver uma vida de santificação, ser guiado pelo Espírito, ele não vai permanecer. Guiado pelo Espírito, muito bem. É por isso que ele leva uma vida de santificação, porque ele é governado pelo Espírito. Mas em algum momento ele deixa de ser guiado. Era isso que eu ia falar. E pelo que eu estou entendendo, pastor Wagner, o Antônio defende o seguinte: o Espírito Santo entrou, quem vai conduzir a vida daquela pessoa é o Espírito Santo. Exato. Por isso que o texto bíblico afirma: quem nasce de Deus não vive pecando. Por quê? Porque o Espírito Santo Está guiando não, ele. A não divina, a permite. divina semente, o selo, Isso. penhor, Ele tudo que vai isso. orientar, porque ainda que lógico. peque, ainda que seja um pecado grave, moral, sexual, não sei, Sim. o Espírito Santo vai trazer aquela pessoa à consciência de novo. Vai. Opa, errei, Errei. preciso me corrigir. Isso. Pronto, é isso. No caso do irmão, o que o irmão está querendo dizer é que a pessoa precisa se manter firme, não é isso? Sim. Então, o Espírito Santo habita, Ele habita. mas a pessoa é que vai responder a essas orientações. Então, o Espírito Santo diz, estou me imaginando aqui, Fazendo uma não hipótese. faça isso, não adultere, mas a pessoa conscientemente adultera. Aí o Espírito Santo fala de novo, não adultere, a pessoa vai e adultera. Aí o Espírito Santo pega as coisas e vai embora. Apesar, Zé, que aqui não é assim, olha, não adultere. A Bíblia já... Não, É, isso. você entendeu? Eu Eu entendi. O Espírito Santo utiliza as Escrituras para orientar. Isso, para orientar. Tá. Então, o que convém... Porque senão ficar ouvindo voz aqui... É, Não, mas ouvindo- veja, existe caso Ouvindo real. voz. Deixa eu só tirar um Sim, caso. sim, sim. É público. Esse caso é público. Um grande escritor Conheço, cristão, sei. Philip Yancey. Sim. Ele manteve um caso extraconjugal durante quanto tempo? Acho que 8 anos. anos. É. O que aconteceu? Entrei... vai. O cara, ele se arrependeu. Ué, 8 anos ele se arrependeu. De novo, olha o que a Bíblia diz. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se ele não se arrependesse, mostrava claramente o quê? Que ele não era Nascido de Deus. nascido de novo. Mas antes disso, pastor Antônio, Então é vamos isso que pegar eu esse estou tentando dizer. Mas antes Eu acho que o disso, caso foi boa, porque Olha lá. o reverendo Antônio, 8 anos depois, acredita no arrependimento. Claro que eu claro, acredito. não, mas eu acredito no Não, arrependimento, Não, mas mas os 8 anos é viver pecando na viver sua leitura. pecando. Viver pecando. E se Exatamente. Cristo Legal. volta nesse exato Eu momento, acredito
eu acredito, por exemplo, em alguém, e eu já vi isso, não estou dizendo, não estou fazendo doutrina aqui não, hein, por favor. Eu já vi gente que, convertida, foi batizado, bênção na igreja, de homem de oração, tal, papá. Caiu, foi embora, entrou no mundo das drogas, entrou no mundo do vício, entrou no mundo da prostituição, entrou no mundo da imoralidade, o cara caiu, foi embora da igreja. 20 anos depois, ele voltou. Mas essa é uma ação do Espírito. Então, de novo, veja, eu vejo assim, nesse sentido, a parábola do filho pródigo. Agora, o que eu... Sim. Ou seja, que eu vou embora, ele abandonou temporariamente, não apostatou. Sim. Temporariamente Entendeu? a fé, ele abandonou. Aí lá, depois de não sei quanto tempo, ele cai em si. Quem provoca isso no coração dele? É a ação do Espírito Santo. E ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta arrependido, humilhado, e ali, diante do pai, confessa o seu pecado. Gente, isso é ação do Espírito Santo. E na sua leitura, ainda que nesse período, sem ser possuído pelo demônio. diabo. Exatamente. A queda é própria do coração humano. Ele não foi governado por Satanás, Mas ele foi aí governado envolve pelo seu o caráter da pessoa. Pelo seu coração. Ele envolve o caráter da pessoa, né? Ó, gente, 3 minutos para acabar o programa, a gente ficou num papo aqui no finalzinho que foi bom. E eu achei bem legal. Inclusive, eu fiquei pensando aqui, vamos bolar um tema nessa questão. Assim, porque o tempo eu achei bem interessante, né? A forma como a leitura da situação de cada um foi muito legal. Antônio, 1 minutinho só para dar tchau e uma consideração final assim, para quem nos assiste. Eu quero agradecer muito ao Zeca, quero agradecer muito ao pastor Wagner. Obrigado pela oportunidade. E a você, que é um cristão, você que confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que leva Cristo no seu coração de maneira em viver uma vida intencionalmente comprometida com o Evangelho, você é um nascido de novo e você tem a garantia pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, que você é um filho de Deus e essa esperança vai nos conduzir a quem? A vida eterna. Que Deus te abençoe, amém. Que Deus guarde sua vida. Amém. Amém. Obrigado, reverendo, pelo carinho. Os contatos da igreja à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Pastor Wagner, 1 minutinho também é tchau e aquele abraço. Beijinho na flor, uma né? conclusão. Zeca, sou muito grato por mais uma vez estar aqui. Uma honra, uma alegria muito grande. Pastor Antônio, uma alegria muito grande conhecê-lo. E aqui nesse pequeno momento aqui, a gente bater esse papo. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que aquele que nasceu em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. O homem que nasce em Cristo e tem ali o penhor do Espírito Santo e, todavia, ele o guardar, ele permanecerá salvo, não terá ação maligna, mas se, todavia, vivermos uma vida de pecado, pecando, pode ter certeza, as Escrituras nos garantem que o Espírito Santo, sim, retira-se da vida do homem. E somente é necessário o arrependimento. Boa. Pastor Wagner, desculpa, é que o tempo também vai passando, mas eu quero te agradecer demais. Obrigado pelo carinho, tá bom? Por aceitar o nosso convite. Contato do nosso irmão também à sua disposição no perfil do Instagram oficial do programa. Vamos ver se a gente coloca aí um tema novo aí e traz de novo os nossos irmãos aqui para a gente conversar um pouquinho, que foi benção, a gente aprendeu demais. Põe na tela aí rapidinho a nossa enquete. Resultado da enquete. Um crente pode ser dominado por demônios? Vamos ver como é que a nossa internet respondeu. Vamos lá. 37% afirmando que sim, é possível. 59% que não. É a primeira enquete que o reverendo Antônio ganha aqui no Vejam Só. E 4% que não sabe. Espero que o programa tenha ajudado aí os 4%. Tá vendo? Por isso que, pode colocar na tela. Ficou feliz, cara. Nunca ganhou uma enquete aqui. Primeira vez. Mas pelo menos uma vez. Tá bom, aí já vai registrar e contar essa história todas as vezes quando ele perder as enquetes aqui. Obrigado a todo mundo que votou, que participou.
participou, que deu o carinho da sua audiência. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.